Queridos alunos do português jurídico, como havíamos combinado na aula passada, para o momento de quinta-feira agora nós vamos trabalhar um conteúdo bastante importante que é a concordância verbal. Já trabalhamos a concordância nominal, parte teórica, também já trabalhamos exercícios a aula passada, percebi que vocês acharam os exercícios bastante válidos, principalmente para a maioria de vocês aí que vai para concursos, né, prova da OAB, enfim, temos aí vários desafios pela frente e a concordância nominal realmente é muito importante. Diria que a concordância verbal também é extremamente importante e é um capítulo um pouco mais extenso, certo? Então, nesta gravação do professor agora, vocês vão ter um aperitivo, né? Um breve aperitivo do que será a aula de amanhã. Portanto, aproveito também para convidar a todos para que assistam a aula de amanhã, porque a próxima avaliação nossa vai envolver concordância nominal e concordância verbal. Tá legal? Para título de informação, nós já registramos a nota oratória, como disse, todas as notas acima de 8, no meu entendimento vocês foram muito bem, pesquisaram assuntos interessantes e fizeram boas abordagens. Então, meus cumprimentos. A nota está registrada na Unimestre, tá legal? Vamos então para a concordância verbal. Como o próprio nome já diz, a concordância verbal nada mais é que a concordância do sujeito com o verbo. Então, vou dar aqui uns exemplos para vocês, certo? O ipê floresce em agosto. As acácias florescem em novembro. Eu rego as plantas todos os dias. Nós regamos as plantas todos os dias. O que vocês perceberam com clareza? Que o sujeito está sempre concordando com o verbo. Quando o sujeito apareceu no singular, o verbo apareceu no singular. Quando o sujeito apareceu no plural, o verbo apareceu no plural. Obviamente que esta é a regra básica, esta é a regra geral. Olha o que diz a regra aqui sobre a concordância verbal. O verbo altera suas desinências para ajustar-se em pessoa e número ao sujeito. Vou repetir. O verbo altera suas desinências para ajustar-se em pessoa e número ao seu sujeito. Então, o verbo tem que adequar-se plenamente ao sujeito. Tá legal? Prosseguindo a regra geral, né? Então, o verbo e seu sujeito deverão concordar em número e pessoa. Eu cheguei. Tu chegaste. O aluno chegou. Os alunos chegaram. Percebam que nessas breves colocações, o sujeito sempre concordando com o verbo. Tá legal? Agora começamos com algumas regrinhas. Vejam bem. Verbo e sujeito devem concordar mesmo que a frase esteja na ordem inversa. Verbo anteposto ao sujeito. Por exemplo, olha a frase. Faltaram naquele dia 5 pessoas. Eu diria com tranquilidade. 5 pessoas faltaram naquele dia. Eu coloquei a frase na ordem inversa. Cuidado, isso é questão de concurso. Eles fazem esta criação, esta colocação na ordem inversa para te pegar. Coloca um advérbio ali no meio, para te perder na questão verbo e sujeito. Outra situação. Sucederam naquela época acontecimentos trágicos. Então, sucederam. O que sucedeu? Acontecimentos trágicos. Acontecimentos trágicos está no plural, então tem que ser sucederam acontecimentos trágicos. Aquele advérbio que está intercalando, ele não muda nada. Cuide sempre, sujeito e verbo, eles têm que fazer a concordância. Esta é a concordância verbal. Prosseguindo, casos particulares. Então veja bem, temos uma situação aqui bem interessante. Tá? Eu vou ler um pouquinho da regra, eu vou lendo e vou explicando. Olha o que diz a regra. Nomes que só se usam no plural. Quando o sujeito é um nome que só se usa no plural e não vem precedido de artigo, o verbo fica no singular. Nós já vamos ver vários casos de nomes que só se usam no plural. Tá legal? E nesse caso, quando eles não vierem precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso esse nome venha precedido de artigo,
o verbo deverá estar no mesmo número em que estiver o artigo. Vejam os exemplos. Minas Gerais produz muito leite. Minas Gerais, né, é um nome que só se usa no plural. É Minas Gerais, certo? Minas Gerais produz muito leite. Quando é, né? Quando é que eu vou dizer produzem? Quando eu tiver o artigo na frente. Olha o exemplo. As Minas Gerais produzem muito leite. Agora eu tenho o artigo determinando. Férias faz bem. Férias também é um nome que eu só uso no plural. Férias faz bem. As férias fazem bem. Tá legal? Férias eu também só uso no plural. Só escrevo desta forma. Tá legal? Pêsames não traz conforto. Pêsames não traz conforto. Eu não tenho o artigo. Pêsames não traz conforto. Agora eu quero pluralizar. Quero colocar o verbo no plural. Vou ter que fazer uso do artigo. Os pêsames não trazem conforto. Agora vou trabalhar com Estados Unidos, que também é um nome que eu só uso no plural. Os Estados Unidos enviaram poderoso reforço. Tá? Pluralizei porque coloquei o artigo na frente. Agora eu vou tirar o artigo da frente e vou dizer o seguinte. Estados Unidos produz muito milho. Tá legal? Nome no plural, mas não tem artigo, o verbo fica no singular. Nome no plural com o artigo pluralizado, o verbo vai ser pluralizado também. Tá legal? Prosseguindo. Pronomes de tratamento. Olha o que diz a regra. Quando o sujeito é representado por um pronome de tratamento, o verbo sempre fica na terceira pessoa, singular ou plural, dependendo do número do pronome de tratamento. Se for terceira singular, singular. Se for terceira plural, terceira plural. Vejam um exemplo. Vossa Alteza sabe o lugar. Vossas Altezas sabem o lugar. Vossa Excelência pediu calma. Vossas Excelências pediram calma. Então o que tu tem que cuidar? Tu tem que cuidar que com os pronomes de tratamento eu vou sempre usar ou a terceira do singular ou a terceira do plural. Um outro caso particular. Pronome relativo que. Olha o que diz a regra. Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do pronome relativo. O antecedente é aquele que vem antes. Olha o exemplo. Fui eu que falei. Eu falei. Foste tu que falaste. Tu falaste. Foi o menino que falou. O menino falou. Fomos nós que falamos. Nós falamos. Tá legal? Eu diria que este que ali fica como uma mera pessoa de enfeite. O que vai valer, né? O que vai valer é o pronome que vem antes do que. Tá legal? Vamos adiante. Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo quem, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular, concordando com esse pronome. Então, veja bem, com o pronome relativo quem, o verbo vai ficar sempre na terceira do singular. Vejam lá. Fui eu quem falou. Foste tu quem falou. Fomos nós quem falou. Então vai ficar sempre na terceira pessoa do singular quando eu tiver o pronome relativo quem. Quando eu tiver o pronome relativo que, certo? O verbo vai concordar com a pessoa que está antecedendo o relativo que. Muito bem, vamos adiante. Expressões cerca de, perto de. Expressões que nós usamos muito, né, nos nossos trabalhos cotidianos. Quando o sujeito é formado pelas expressões cerca de, perto de, que indicam quantidade aproximada, o verbo irá para o plural. Tá? Então, quando o sujeito é formado pelas expressões, lembrar-se sempre, né, que o sujeito é o ser que pratica a ação. Sempre que eu tenho uma oração, né, não tendo sujeito indeterminado, certo? O sujeito é sempre o ser que pratica a ação. Então, eu tenho que cuidar, né, este sujeito. E o verbo tem que concordar com esse sujeito. Por isso que eu tenho um capítulo, né, tão completo que se chama concordância verbal. Vejam os exemplos. Cerca de 5 alunos faltaram. Perto de 20 pessoas chegaram.
Então, com as expressões cerca de e perto de, que indicam quantidade aproximada, o verbo irá para o plural. Tá? Muito bem. Prosseguindo, tá? Com o verbo bater, dar e soar, indicando horas. Olha o que diz aqui. Na indicação do número de horas, os verbos dar, bater e soar concordam normalmente com o sujeito. Olha o exemplo. O relógio deu 2 horas. O sino da igreja bateu 3 horas. Tá legal? Então, o verbo vai concordar, né, com este sujeito. Prosseguindo, tá? Mais uma situação interessante. Verbos haver e fazer, que eles são impessoais. Então veja bem, o verbo haver no sentido de existir ou indicando o tempo transcorrido e o verbo fazer indicando o tempo transcorrido são impessoais, isto é, não possuem sujeito. Tá legal? Devem, portanto, ficar na terceira pessoa do singular. Então, guardar esses dois verbos, haver, no sentido de existir ou indicando tempo transcorrido, e fazer, indicando tempo transcorrido, né, eles não possuem sujeito e devem ficar sempre na terceira pessoa do singular. Olha os exemplos. Havia sérios obstáculos. Fazia 10 anos que ele não vinha a São Paulo. Tempo transcorrido. Deve haver sérios obstáculos, tá? No sentido de existir. Vai fazer 10 anos que ele não vem a São Paulo. Tempo transcorrido, tá? Observe que quando um verbo auxiliar se junta a um verbo impessoal, ele também fica no singular. É o caso do deve haver e vai fazer, tá? O verbo existir não é impessoal. Portanto, possui sujeito e com ele deverá concordar normalmente. Olha o exemplo. Existem sérios obstáculos. Devem existir sérios obstáculos. Então, o verbo existir não é impessoal, então ele tem que concordar com o seu sujeito. Muito bem. Prosseguindo. Expressão haja vista. Com a expressão haja vista, há 3 construções possíveis. Haja vista os problemas, haja vista aos problemas e hajam vista os problemas. São 3 situações possíveis de se fazerem as construções. Muito bem. Uma outra situação aqui bem interessante. Sujeito composto resumido por um indefinido. Sujeito composto resumido por indefinido. Tá? Quando o sujeito composto vier resumido por palavras como tudo, nada ou ninguém, o verbo concordará obrigatoriamente com a palavra resumitiva. Tá? Então veja bem, alunos, mestres, diretores, ninguém faltou. O verbo vai concordar com este pronome, tá legal? Que eu chamo de palavra resumitiva. Outro exemplo, os utensílios, os móveis, a roupa, tudo estava fora de lugar. Alunos, mestres, diretores, funcionários, todos foram ao casamento. Tá legal? Então, sempre cuidar que o verbo vai concordar com este pronome resumitivo, que normalmente é um pronome indefinido. Tá legal? Prosseguindo. Quando o sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes. Vejam bem. Quando o sujeito composto é formado de pessoas gramaticais diferentes e entre elas houver a primeira pessoa, o verbo obrigatoriamente vai concordar com esta primeira pessoa. Vejam bem, olha o sujeito composto. Eu, tu e ele resolvemos o exercício. Nós resolvemos o exercício. Então, prevaleceu a primeira pessoa, eu fui para a primeira pessoa plural. O professor, tu e eu saímos apressados. Nós saímos apressados. Agora, cuidado, olha a observação que eu tenho aqui. No caso do sujeito composto ser formado de segunda e terceira pessoa, o verbo poderá ir para a segunda ou para a terceira pessoa do plural. Então, cuidado. Se eu tiver a primeira pessoa, vai prevalecer sempre a primeira pessoa. Quando eu tiver segunda e terceira,
tanto faz eu fazer a concordância com a segunda ou com a terceira. Observe os exemplos agora. Tu e teu colega chegastes cedo, né? Vós chegastes, tá legal? Fiz concordância com a segunda pessoa. Agora, tu e teu colega chegaram cedo. Vocês chegaram cedo. Fiz a concordância com a terceira. Então guarda, quando eu tiver a presença da primeira, vai prevalecer a primeira, tá legal? Pluralizando, obviamente. Quando eu tiver segunda e terceira, eu vou pluralizar ou com a segunda ou com a terceira. Vou optar. O que tem que guardar é que as duas construções são certas, tá bom? Muito bem, uma outra situação. Núcleos do sujeito ligados por ou. Quando os núcleos do sujeito composto vierem ligados pela conjunção ou, vamos distinguir dois casos. O primeiro caso, se a conjunção ou tiver valor exclusivo, né, o verbo ficará no singular. Olha o exemplo. Roma ou Viena será a sede das próximas Olimpíadas. Uma ou outra, valor exclusivo, tá? Certo? E este valor exclusivo quer dizer que tanto faz uma ou outra, certo? Da mesma forma, tá? Pode ir para o plural. Roma ou Viena são excelentes lugares para as próximas Olimpíadas. Tá legal? Então, da mesma forma. Muito bem, gostaria de dizer para vocês que eu apenas vi com vocês neste momento a metade das regras da concordância verbal. Obviamente que não vamos ver tudo hoje, senão vocês nem iriam assistir a minha aula amanhã. Então, hoje, usamos aí 15 minutinhos para saborear o aperitivo. O prato principal vem amanhã. Um forte abraço.